Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conhecereis meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Senhor, mostra-nos o Pai, o que já nos basta. Eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E então eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês um advogado para que permaneça com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele mora em vós e estará convosco. Quando eu for, não deixarei vocês órfãos, mas voltarei. E o mundo não me verá, mas vocês, sim, me verão. Porque eu viverei naquele que crê. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Paz. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Eu os destinei para ir e dar fruto, e para que o fruto de vocês permaneça. Se o mundo odiar vocês, saibam que ele odiou primeiro a mim. Ele tem um demônio! Está louco! Se fossem do mundo, o mundo amaria o que é dele. Mas o mundo lhes odiará, porque eu os escolhi e os tirei do mundo. Lembrem-se do que eu disse. Nenhum empregado é maior que seu patrão. Se perseguiram a mim, vão lhes perseguir também. Se guardaram a minha palavra, vão guardar também a palavra de vocês. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Eu disse isso tudo, para que vocês não se acovardem. Lhes expulsarão de sinagogas, e chegará a hora em que os matarão, pensando estarem oferecendo um sacrifício a Deus. Farão todas essas coisas, porque não conhecem o Pai nem a mim. Eu digo todas essas coisas, para que quando chegar a hora, se lembrem do que eu disse. Eu não lhes disse tudo isso desde o começo porque eu estava convosco. Em verdade vos digo, é melhor que eu vá embora. Porque se eu não for, o advogado não virá a vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando o advogado vier, ele vai desmascarar o mundo, mostrando quem é o pecador, quem é o justo e quem será condenado. Quem é o pecador? Aquele que não acredita em mim. Quem é o justo? Sou eu. Mas não mais me verão porque eu vou para o Pai. Quem será o condenado? É o príncipe desde o mundo, que já foi condenado. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos encaminhará em direção a ela, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e lhes anunciará as coisas que hão de acontecer. O Espírito da verdade manifestará a minha glória, porque ele vai receber daquilo que é meu e interpretará para vós.
Naquela época o Messias falou sobre isso. Ele disse, olha, para os apóstolos, tem coisas que eu não falo para vocês porque vocês não vão suportar. Realmente o Messias estava falando a verdade, as pessoas daquela época não iam suportar. Mas hoje, como vocês estão vendo toda essa safadeza que está acontecendo no mundo, toda essa manipulação, safadeza no mundo todo, hoje vocês vão entender quem é que controla o mundo, quem dá as ordens nesse mundo e quem é ele. Finalmente chegou a hora de revelar o nome da besta, o nome do anjo caído que toma conta desse mundo há muito tempo, que vocês estavam esperando já há muito tempo. E essa geração, a última, chegou a hora de abrir o livro e mostrar para vocês o que aconteceu no princípio, no meio e no fim. Agora eu vou contar uma história para vocês. O Messias falava parábolas naquela época. Hoje é uma história, para que vocês digiram melhor e entendam melhor. Para que só os irmãos que é da família entendam o que eu tenho para falar. Quem vocês queriam que trazesse para vocês, meus irmãos, o que eu vou falar para vocês sobre o reino do céu? Os pastores, os padres, os judeus, os Yahudins, os filhos de Israel. Presta atenção, filhos de Israel. Se você é um filho de Israel, você não é filho do nosso Pai. Pense, os filhos de Israel são filhos de Satanás, que construíram uma cidade para ele em base de sangue, de muitas mortes. Se vocês analisar, desde Moisés eles vivem matando todo mundo. É esse povo que você acha que o nosso Pai ia confiar muitas coisas? Vamos para o começo, meus irmãos. O princípio de tudo. Onde começou. Tudo começou, meus irmãos, quando os caídos caíram na terra. Um terço, mais ou menos. Não se esqueça, estou montando uma história. Robert Gump, Forrest Gump, contador de histórias. Eu estou montando uma história, vou maquiar muitas coisas. E aí vocês vão entender o que eu estou falando, meus irmãos. Não se esqueça, eu estou maquiando a história. Quando caiu os anjos caídos na terra, e o nosso Pai, o Messias, nossos irmãos no reino do céu, expulsaram eles todos para cá, mais ou menos um terço, 500 milhões, pedras da Geórgia. Os anjos caídos aqui queriam dominar esse mundo. E quando nosso Pai fez Adão e depois Eva, não se assuste, meus irmãos, daqui para frente. Quando nosso Pai fez Adão e Eva, e eles estavam ainda sem o pecado, então Satanás, o líder naquela época, o líder dos anjos caídos, decidiu invadir o Jardim do Éden, usar uma serpente. A serpente, lembra? A antiga serpente. Foi e tentou Adão. Adão não caiu, mas depois tentou Eva, e Eva caiu e levou Adão ao pecado. Depois que Adão e Eva caem, meus irmãos, nessa terra começa uma das maiores festas já vista na história. E com base nesta festa, quando Satanás, Israel, o diabo Satanás, que ele ainda não tinha o corpo de Moisés ainda, nesse momento ele era Israel, ele não tinha o corpo de Moisés ainda. Quando ele tenta Adão e Eva, Adão não cai, Eva cai, e depois ele usa Eva para tentar Adão e fazer Adão cair. Quando ele conseguiu, meus irmãos, aconteceu uma das maiores festas nessa terra. Uma festa que vocês não têm noção. Os caídos, meus irmãos, começaram a comemorar. Uma festa. Satanás, Israel, tinha conseguido o que ele queria. Derrubar o homem. Levar o homem ao pecado. E ele conseguiu. E quando ele
ele conseguiu isso, meus irmãos? Todos os anjos caídos o idolatraram. Todos os anjos caídos começaram a se declarar a Satanás. E aí, meus irmãos, quando eles enganaram Adão e Eva, eles começaram a fazer a primeira festa, que vocês conhecem hoje. Foi a primeira festa. Tudo é cópia dessa primeira festa. Qual o nome da festa, meus irmãos? Calma. Vocês já vão saber. Então, quando Satanás enganou Adão e Eva e eles caíram, todos os 500 milhões, não se esqueça, é só uma maquiagem, estou dando números, é uma história, meus irmãos. Os 500 milhões de anjos começaram a comemorar, a festejar na terra. Festejar. E Satanás, como líder desses anjos, começaram a fazer uma festa. Mas tinha um anjo que começou a se empolgar, meus irmãos. Então Satanás comemorando, e todos os anjos comemorando, dançando. Tinha um anjo que começou a se engraçar com Satanás. Israel. Então naquela festa dos anjos caídos, comemorando aqui na terra, a conquista de ter enganado o homem, levado o homem ao pecado, muita festa, eles se divertindo, tá? Um anjo se aproximou de Israel, Satanás. E eles ali se divertindo, comemorando o feito. Esse anjo ficou muito próximo de Satanás. Mas muito próximo mesmo. E eles ali começaram a comemorar, fazendo aquela festa por ter levado o homem ao pecado. Nosso pai lá em cima, o Messias, nosso pai, o Messias, nossos dois irmãos, e todos os nossos irmãos no reino do céu, olhando aqui embaixo, eles comemorando a festa. Vai vendo o que aconteceu, meus irmãos. Vai vendo. E aí Satanás comemorando, tá, pra lá e pra cá. E aí começou um fogo crescer naquele povo, naqueles anjos caídos. Um fogo, começou, sabe? Um fogo. E aí os anjos todos comemorando, e esse anjo que colocou Satanás começou a pegar fogo neles. Eles começaram a ferver. E aí naquela comemoração, meus irmãos, Israel, Satanás, começa a se empolgar com esse anjo. E eles começam a um pegar o outro, assim, passar a mão, pegar, sabe? Começam a se esfregar um no outro. Se assuste não, meus irmãos, o pior está por vir. Calma. E eles começaram a se empolgar, sabe? Começaram a se esfregar um no outro, esses dois anjos. Vocês vão entender por que o nosso pai, o Messias, mandou essa mensagem. O marido, a mulher e a filha. Vocês vão começar a entender agora. Então esses dois anjos, Satanás e esse outro anjo, começaram a se inflamar, meus irmãos. É um pega daqui, um pega dali. Começaram a se esfregar um no outro. E os outros milhares de anjos que estavam aqui na terra, os caídos, estavam olhando os dois. Começaram a olhar os dois. E sabe naquela empolgação, eles se inflamando um com o outro. Satanás olha para esse anjo e diz: você vai ser minha Eva. Você vai ser minha mulher. Você será minha fêmea. E eu serei seu macho. Então aquele anjo olhou assustado e falou: só se for agora. E eles começaram a se inflamar, meus irmãos. Mas se inflamar mesmo. O fogo começou a correr neles dois. O fogo começou a pegar, meus irmãos, ali. E ali começa o que estava escrito. Eles deixaram
a sua natureza, se inflamaram e começaram a ter relação entre eles. Os anjos caídos, muitos dizem, os anjos caídos deixaram sua natureza normal, tiveram filhos com mulheres e deixaram sua natureza, deixaram filhos com mulheres, nasceram gigantes. Não é isso, seus hipócritas. Não é isso. Primeiro que os anjos não têm órgão sexual. Eles não têm pênis, não têm vagina, não existe órgão sexual nos anjos. Não existe. Mas calma, vocês vão entender, são vários vídeos. Então esse anjo, quando Satanás olhou para esse anjo, Israel olhou para esse anjo e falou assim, você vai ser minha Eva, você vai ser minha fêmea, e eu serei seu macho, eu serei seu Adão. Esses anjos, meus irmãos, Satanás e esse anjo, começou a se inflamar. E foi um pega. Vocês mulheres sabem como que é. Quando um homem pega a mulher de jeito, com força, a mulher se apaixona. E Israel pegou esse anjo com força. E esse anjo disse, só se for agora. E lá de cima, meus irmãos, nosso pai, o Messias e todos os anjos olhando o que estava pegando. Olhando. Eles se inflamando, os anjos caídos. E aí esse anjo começou a se inflamar com Israel, Satanás. E foi um pega, meus irmãos. Um pega mesmo. Eles começaram a pegar um no outro. Se alisar um no outro. Deixaram o seu habitat natural e se inflamaram um com o outro e começaram a se pegar um outro. E ali começa tudo. E aí todos os outros anjos vendo isso, meus irmãos, começaram a se inflamar também. E aí um começou a pegar o outro. Os anjos caídos começaram a pegar o outro. E aí, meus irmãos, o bicho começou a pegar lá. A inflamação. Os anjos deixaram sua natureza de homens e começaram a se inflamar. E começaram um pegar o outro. E foi um pega. Mas vamos voltar para eles dois. Israel. Quando Israel começou a pegar esse anjo, começou a se esfregar nesse anjo, e disse para esse anjo, você vai ser minha Eva, você vai ser minha fêmea, eu serei seu macho, serei seu Adão. E esse anjo disse, só se for agora. E ele gostou. Quando Israel, o diabo, Satanás, pegou ele com força. Ele gostou. E todos os outros anjos vendo isso, meus irmãos, começaram a se inflamarem também. E foi um pega-pega. Forte. E lá no reino do céu, meus irmãos, o nosso Pai estava aqui. O nosso Messias, como sempre, à direita do Pai. E aí estava o nosso Pai, o Messias e os nossos outros dois irmãos, tudo ali do lado do Pai e do Messias. Aí os nossos dois irmãos começaram a conversar entre eles e falou para o Messias, o que é isso que está acontecendo lá embaixo? Eles estão começando a se inflamar um com o outro. E aí, meus irmãos, o nosso Pai levanta a mão. O reino do céu fica em silêncio, meus irmãos. E aí o nosso Pai diz, vocês não viram nada ainda. Vejam o que vai vir. É pior do que vocês imaginam. Quando o nosso Pai levanta a mão e diz, meus irmãos, é porque o negócio é grave. Então nosso Pai levantou a mão e falou assim, e todos no reino do céu ficou em silêncio vendo aquilo. Nosso Messias do lado do nosso Pai, os nossos outros dois irmãos também. E nosso Pai levantou a mão e falou, vejam, o pior ainda está por vir. E aí, voltando para a terra, onde eles estavam comemorando, Satanás pegando aquele anjo com força, se esfregando, só que eles não tinham órgão sexual. Mas sabe como que é, né, meus irmãos? A imaginação desses anjos foi longe, bem longe. E vocês vão saber hoje que tudo que está aí veio de lá. E para vocês entenderem que isso que eu estou contando para vocês, eu sei o que eu estou falando. Não se esqueça, é uma história maquiada. Para os irmãos que já morreram e nasceram de novo, já vão entender bem rápido. Então, meus irmãos, esse anjo começou a se esfregar em Israel. Foi um pega-pega, meus irmãos. Um pega-pega mesmo. E ali, todos os anjos vendo aquilo também começaram a se inflamar. E um começou a pegar o outro.
E aí, meus irmãos, Satanás olhou para esse anjo e disse o nome dele. Vocês vão saber dele agora. O nome dele, meus irmãos, é Azazel, a deusa ou Deus de Israel, do deserto. O nome dele, meus irmãos, é Azazel. Então, meus irmãos, quando Israel olhou para Azazel e falou assim: olha, Azazel, você vai ser minha Eva, você vai ser minha fêmea, eu serei seu macho, eu serei seu Adão. Meus irmãos, Azazel gostou. Azazel gostou, meus irmãos. Ele gostou. Então Israel pegou ele com força. E eles começaram a se inflamar. E todos os outros anjos em volta vendo aquilo, o bicho começou a pegar. E ali nasce, meus irmãos, a primeira festa, que vocês conhecem como Carnaval, ou a festa da carne. Foi lá que começou tudo isso, meus irmãos. Ah, vocês não estão entendendo ainda? Tem dúvida? Calma! Lembra que o nosso pai levantou a mão e falou assim, ó, o pior está por vir? Quando eu disse que o nosso pai, o Messias, e nossos dois irmãos lá em cima, e todos os anjos, nosso pai, nossos dois irmãos começou a conversar e conversou com o Messias. Aí o nosso pai levantou a mão e falou assim, ó, calma que o pior está por vir. Segure, meus irmãos, vocês vão começar a entender tudo agora. O que estava em oculto ia ser revelado nos últimos dias. Naquela época o povo não ia suportar, mas agora vocês conseguem. Porque vocês já estão vendo a safadeza aí, as televisões já estão preparando um caminho para eles, já estão preparando tudo para eles. Então, meus irmãos, eu pergunto para vocês, meus irmãos, vocês sabem o que o exército de Azazel, da besta do Apocalipse, vai fazer nos últimos dias? Vocês sabem o que eles vão fazer, meus irmãos? A tribulação, meus irmãos, é a coisa mais horrorosa que vai acontecer na face da terra. O que você acha? Você sabe? Hoje vocês vão saber. Não se assustem, meus irmãos. Infelizmente eu vou ter que baixar o nível, mas eu vou maquiar uma historinha aqui para vocês entenderem. Eu vou baixar um pouquinho o nível, meus irmãos, porque senão vocês não vão entender. Vocês sabem que eu não gosto de ficar falando essas coisas, baixar o nível, mas às vezes eu sou obrigado a baixar um pouco para vocês entenderem as coisas, para entrar na mente de vocês. Meus irmãos, a tribulação vai ser uma das coisas mais terríveis da face da terra. Sabe aquela suruba que teve lá no início, meus irmãos, dos anjos, quando eles se enfervesceram, se inflamaram? Todos os anjos, primeiro Azazel e Israel, se inflamaram. Satanás chamou Azazel de mulher, minha fêmea, e Azazel falou, só se for agora, eu quero ser, e foi mesmo. Azazel virou uma menina, uma Barbie dos anjos, é uma Barbie dos anjos hoje em dia. Azazel nada mais é que uma Barbie dos anjos, uma menina. Mas o pior de todos, o pior, o mais assustador de todos é ele. O que vocês acham que eles vão fazer, meus irmãos, na tribulação? Eu vejo muitas pessoas, eu vou perder minha cabeça, vou ficar nas grandes cidades, vou perder minha cabeça. O Messias avisou, na tribulação tem que sair das grandes cidades. Ele não mandou ninguém ficar na cidade não, porque ele sabia o que ia acontecer. E hoje eu vou dizer para você o que vai acontecer. Sabe aquele exército de Azazel? Só gosta de homem. Não importa se é novo, velho, meia idade, eles gostam de homem. Sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Quando o exército, a besta chegar, Azazel chegar, ele está chegando, já está batendo as portas, já está muito próximo. Tanto é que um pouquinho antes eu vou mostrar para você o que ele vai fazer. O pai avisou que o que estava oculto ia ser revelado. Mas não se assuste não, perigoso. Por isso que eu digo para os irmãos, na hora que ele chegar, sai da grande cidade imediatamente. Porque aquele exército de 300 milhões que hoje serve a Azazel, eles gostam de homens. Estão entendendo? Eles gostam de homens. Se eles pegar vocês nas grandes cidades, eles não vão cortar sua cabeça. Não, eles não vão fazer isso. Não, eles não vão fazer isso. Lembra que está escrito nas escrituras? Os afeminados não herdarão o reino do céu? Agora vocês vão começar a entender. Se o exército de Azazel pegar vocês, eles não vão matar vocês. O que eles gostam, porque eles vão vir aí. Azazel já está preparando o exército dele. Lembra aqueles gigantes lá? Eles estão chegando agora. Os obeliscos dos homens, desses anjos, eles assumiram corpos. Esses anjos hoje já estão em corpos. O exército da besta, a besta já assumiu um corpo, os anjos assumiram um corpo. E vou dizer pra vocês, o que eles mais gostam é de rosquinha. Estão entendendo? Estão entendendo, né? Vocês. Eu tenho que maquiar um pouquinho, para os irmãos entenderem. O que eles mais gostam é de rosquinha.
Se esses anjos caídos pegar vocês na grande cidade, meus irmãos, eles não vão matar vocês. Sabe o que eles vão fazer? O que eles mais gostam. A festinha de carnaval deles. Eles gostam da festa da carne. E aí eles vão pegar aqueles, principalmente os porcos indomáveis, hipócritas. Os irmãos não, agora eu vou tirar um pouquinho os irmãos, que já estão entendendo. Agora vocês, porcos indomáveis, hipócritas, tá vendo vocês? Essa rosquinha aqui, ó, é vocês. Tá vendo? Quando Azazel e seu exército pegar vocês nas grandes cidades, ele não vai cortar o pescoço de vocês. Porque se eles cortar, vocês ganham a salvação e ele sabe disso. Ele não vai matar vocês, não. Ele vai pegar vocês e vai entregar para o exército. E aí, meus irmãos, ó, a rosquinha de vocês que eram desse jeito, vai ficar desse jeito. Isso aqui é antes da tribulação. Eu tô avisando antes. Tá vendo? O exército da besta, eles são terríveis. Hoje eles assumiram o corpo de homens e o obelisco desses homens, aí meu filho, não é pequeno não, eu tô dizendo para vocês tomam cuidado. O Messias falou, quando ele chegar, suma das grandes cidades. Porque os 144 mil selados vão estar em todos os lugares para proteger. Eles, o Pai e o Messias, deu autoridade aos 144 mil selados e às 12 testemunhas para proteger vocês. Agora, se vocês querem acreditar ou não, aí é problema de vocês. Está escrito aí, o Pai deixou a palavra dele para vocês entenderem, mas alguns não querem entender. Então, porcos indomáveis, hipócritas, isso aqui são vocês antes da tribulação, tá vendo? Vocês. Quanto o exército de Azazel pegar vocês e levar vocês presos, o que vai acontecer com vocês? Você acha que ele vai cortar a cabeça de vocês e vai matar vocês? Conheço muito bem Azazel, meu filho. Eu conheço muito bem ele. E os anjos dele, eu conheço eles muito bem. Eles vão fazer, nos últimos dias, essa terra vai ser uma festa da carne terrível. Vai ser uma suruba só. E eu digo para vocês, ele não gosta, o exército dele, 300 milhões, eles não gostam de mulher, eles gostam de homem.